Nesse momento eu estava pedindo orientação de Deus, fazendo uma oração para que Ele me direcionasse em todo momento. Olhem para Jesus. Sim, isso mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque o nosso direcionamento, a nossa vida tem que ser direcionada a Jesus. Às vezes a gente se pega olhando para o ser humano, para os seus erros, para suas falhas, para os seus pecados, julgando, apontando, e a gente esquece dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Eu ia ler um versículo que me veio na cabeça e diz assim: mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço, né? Que é um versículo que está em Romanos 19 ao 21. E é uma verdade que a gente vive no nosso dia a dia, né? A gente quer fazer o bem, mas muitas vezes a gente acaba só fazendo o mal. A gente acaba falando só coisas ruins. A gente acaba cometendo erros que a gente não queria cometer. E o bem que a gente deseja, que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não faz. Por quê? Por que a gente não faz? Eis a pergunta. A gente é falho, a gente erra, a gente é humano. E hoje eu vim aqui trazer essa palavra para você, né? Olhe para Jesus. Que Ele tem que ser o centro da tua vida, Ele tem que ser o teu exemplo, Ele tem que ser aquele que tu deve seguir. Não eu, nem o teu pastor, nem aquela pessoa que prega e que tu assiste os vídeos, né? Porque todos nós, seres humanos, somos falhos e a gente erra, a gente peca. Eu mesmo, quantas pessoas eu já magoei, quantas pessoas me magoaram, né? E por um momento de insensatez ou de ira, né? Momentos que a gente às vezes fica fragilizado, a gente peca nas palavras, nos pensamentos, nas atitudes. A gente erra como ser humano. A gente é falho. Olhe para Jesus, porque Ele tem que ser o nosso exemplo. Ele é o único santo que não tem pecado, que foi crucificado por nós. Não olhe para o erro do teu irmão. Quero dizer, em geral, o ser humano, né? Porque todos nós somos irmãos em Cristo. É isso que diz a palavra de Deus. Eu vim aqui para falar isso porque eu vejo muito julgamento das pessoas. Eu já vi pessoas falando assim pra mim: ah, eu não vou na igreja porque a fulana vai e faz isso e aquele outro de errado. Porque o pastor é assim, é assado. Aí tá o erro, né? Porque a gente tem que buscar a Deus por Ele. Porque se a gente olhar para o nosso irmão do lado, a gente não vive, a gente não faz mais nada. A gente não serve mais a Deus, a gente não faz, não pratica o bem. Porque a gente fica pensando só no mal que o outro faz. E esse tá o erro do ser humano. Porque a gente é falho, a gente erra, a gente peca. Né? Somos falhos todos os dias. Eu trouxe uma palavra hoje, que na verdade eu fui abrir a Bíblia e Deus me deu essa palavra. Que tá em Lucas 17. O pecado, a fé e o dever. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Então é isso que a gente tem que praticar todos os dias. O perdão, né? A gente tem que olhar para Jesus, não olhar pro erro do teu irmão, do teu amigo, porque a gente é falho. Eu mesma, eu tento todo dia ser uma pessoa melhor, mas todo dia eu falho também. Todo dia eu falho, eu erro, eu peco às vezes nas palavras, nos pensamentos. Ontem mesmo eu me irei com uma situação, né, que aconteceu e acabei pecando contra Deus, pecando em pensamento, em palavras que eu disse, porque eu não aceitei a situação em si e só olhei o erro do outro, né? Em vez de ter misericórdia daquela pessoa, eu tive uma ira, assim, digamos. Eu tive o meu momento ser humano, que é aquele momento da ira,
de porquê da revolta, como o ser humano é capaz disso, né? E eu esqueci que eu também sou ser humano, que eu também falho, eu já errei. Então, o meu recado esse é hoje a gente tem que estar aqui, né? Nessa terra para fazer o bem. Não quer dizer que a gente não vai errar, a gente vai errar, a gente erra, mas a gente tem que estar disposto a mudar, disposto a não viver mais no erro. Se errar, pede perdão. Se errar, tenta melhorar, né? Não é querer fugir, se afastar. Tem pessoas que se afastam, que tentam fugir, que se revoltam. Nossa, como é difícil falar sobre isso, porque eu tento falar as palavras certas, né? Para que vocês entendam, que vocês compreendam o meu sentido aqui, né? Tentando trazer essa palavra de Deus que Deus botou no meu coração hoje, que é olhar para Jesus, né? Porque muitas vezes a gente pega pensando, o que é aquela pessoa, o que ela tá falando de Deus, quem ela é, quem ele é, por que ele tá fazendo isso, olha o tanto de erro que ele já fez, olha o tanto que ele já pecou. Mas a gente tem que entender que as pessoas, elas são humanas, elas erram e elas acertam e elas erram de novo. E aqui a palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar 7 vezes. Se for para perdoar 7 vezes no dia, que a gente perdoe 7 vezes no dia. E é isso que a gente tem que praticar, que é o amor ao próximo, é o perdão. A gente tem que olhar para Jesus e não olhar para o irmão do lado, não olhar para os erros do irmão do lado. Claro que a gente não deve concordar, a gente sim, como amigo, como irmão, a gente tem que falar, isso não tá certo. Mostrar o melhor caminho para a pessoa mostrar para nós o melhor caminho que a gente deve seguir. Eu sou humana, eu falho, eu erro, eu já errei como mãe, eu já errei como esposa, já errei como filha, eu errei como amiga, eu já pedi perdão para essas pessoas. Eu sei que muitas delas me perdoaram e muitas delas acabam que não aceitam o perdão, né? E tem os seus motivos, mesmo não sendo certo na minha visão. E eu já fui muito magoada e não me pediram perdão. Eu já fui muito ferida, muitas vezes eu pensei, meu Deus, por que eu não mereço isso? Eu não mereço essas palavras contra mim, eu ajudei tanto essa pessoa, eu fiz tanto por ela, né? E por um momento eu tive uma revolta assim, e me irei, e não entendi o porquê daquela situação. Mas hoje eu tô compreendendo, eu tô entendendo, porque eu sou ser humano, eu também falho, eu erro, que nem eu já falei várias vezes. Eu erro, eu falho. Às vezes eu me pego falando coisas que eu não deveria falar, e quando vê, já falei, já fiz, e me bate aquele arrependimento, me bate aquela dor, aquele sentimento porque eu sei que é do Espírito Santo de Deus falando comigo. Tu tem que ser exemplo, e tu não tá sendo. Tu tá falando palavras perversas, tu tá usando a tua língua pra plantar um mal. Sim, porque às vezes um comentário que a gente faz pode gerar uma bola de neve, e aquilo ali, uma vez que foi dito, que foi feito, já era. Então a gente tem que preservar a nossa língua o máximo que a gente puder. É difícil, eu falo por mim, é difícil, mas a gente tem que fazer isso e tampar nossos olhos, né? E tampar nossos olhos de certa forma para os erros dos outros e tentar primeiro olhar para os nossos, tentar nos purificar, nos moldar e fazer o certo, né? Que muitas vezes a gente faz as coisas erradas e a gente quer corrigir o erro no outro que a gente não corrigiu na gente, né? E Deus tá o tempo todo olhando, Deus tá vendo. Essa manhã o meu filho falou uma coisa assim que me surpreendeu, eu e meu marido. Ele me ligou e a gente tinha combinado de fazer uma oração juntos. E nisso, a gente lendo a palavra, eu lendo a Bíblia, chegou uma parte onde ele nos interrompeu e disse: mãe, a polícia pode não ver o que o bandido tá fazendo, mas Deus tá vendo. E aquilo me deu um choque na hora, porque do nada ele disse aquilo. E eu e meu marido se olhamos assim pelo telefone e falei: tu viu isso que ele disse? Então, de uma certa forma, ele quis ali, falou uma coisa que serviu para outro sentido também, né? Falou aquilo que serviu assim pra gente se alertar e olhar: poxa, a outra pessoa pode não estar ouvindo, nem vendo o que a gente tá fazendo. O pastor, o irmão, o amigo. Mas Deus, Ele sonda nosso coração, a nossa mente o tempo inteiro. Ele sonda a nossa vida, Ele sabe tudo que a gente faz. Então Deus, Ele enxerga tudo aquilo que a gente... Enquanto a gente tá olhando a vida do outro,
a gente tá julgando, Deus tá julgando a nós. Deus tá vendo o que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando. E aquilo tocou muito no meu coração e me cobrou assim fazer esse vídeo pra falar sobre isso, porque eu sempre falo pras minhas amigas assim: olha, eu sou cristã, eu vou na igreja, mas eu não sou perfeita. Porque eu vejo que muitas pessoas têm essa ideia de que a pessoa, para ela ser crente, ela tem que ser perfeita, reta e correta, vem sempre. E a gente é falha, a gente é humano, eu erro também. Isso não quer dizer, eu tenho que ser exemplo, mas muitas vezes eu não consigo ser, porque eu sou humana e eu tento todo dia melhorar e moldar, né? Mesmo sendo difícil, porque é difícil a gente ser semelhante a Jesus, porque Jesus é perfeito, né? A gente tá longe de ser perfeito, mas a gente tem que tentar ser o máximo parecido com ele. E isso me veio à cabeça assim, pensando: meu Deus, Deus sonda meu coração e ele vê minhas atitudes 24 horas por dia. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor, eu preciso dar exemplo. Eu não posso ficar aqui fazendo as coisas erradas, que no meu pensamento, no meu coração eu sei que é errado, entendeu? Deixando as pessoas me julgarem por aquilo que elas não sabem, elas não conhecem. Às vezes me dói ver pessoas comentando coisas que elas não só sabem um lado da história. Eu queria me justificar e falar: mas eu sei sim que eu não preciso daquilo, porque Deus me justifica. E não precisa de eu provar nada pra ninguém, que o tempo e Deus, ele vai justificar tudo aquilo que aconteceu na minha vida, tudo aquilo que me machucou, tudo aquilo que me magoou, tudo aquilo que não foi pra mim o certo. Deus vai mostrar, Deus vai me justificar e Deus vai me honrar. É isso que eu falo pra ti também. Se você tá no pecado, se tu tá cometendo assim coisas que tu sabe que não são certas pra tua vida, sai, foca em Jesus, lê, pede pra Deus te ajudar. Deus me ajuda, que é o que eu tenho pedido todos os dias, porque eu erro, sabe? Eu não sou perfeita. Mas a gente tem que querer, e a gente tem que querer sair do pecado, a gente tem que querer sair do erro. A gente tem que olhar pra frente e falar assim: Deus, eu quero te seguir. Se tu tá disposto a isso, olha pra frente, olha pra Deus e fala: Deus, eu preciso te seguir, eu quero te seguir. Me livra desse pecado que eu não consigo me livrar. Me livra dessa angústia, me livre dessa ansiedade, me livre dessa depressão. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre ansiedade e depressão, porque eu sofri muito com isso e eu ainda tenho bastante ansiedade. Eu luto todos os dias contra isso, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu vim falar aqui sobre isso, para te olhar para Jesus e não olhar para o teu irmão, não olhar para o pecado, não olhar para o pecado do outro, porque o ser humano, ele erra, ele é falha, a gente erra. Então, se erraram contigo, perdoa. Se te magoaram, perdoa. Se falharam contigo, perdoa. Porque tu vai se sentir leve, tu vai te libertar daquela prisão que tem dentro de ti. É isso que Deus manda te dizer, que Deus me deu também hoje, né? Porque muitas vezes a gente fica preso às coisas ruins, e quando a gente tá cometendo os mesmos erros que a gente apontou no outro, a gente tá falhando com o outro. E nem eu tava ouvindo uma ministração agora de um pastor que a minha prima me mandou. Ele revoltado com certas situações de pastores, de pregadores do evangelho que são pecadores, e que ele não ia se calar diante disso. Sim, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir salvar o mundo, entendeu? Ele pode falar, ele pode lutar, mas ele tem que fazer a parte dele também, que é olhar pra si, fazer o certo, olhar pra si, fazer o certo, o correto, tentar ajudar, mas que entender que o mundo é assim, o mundo é pecaminoso, ele é falho, a gente é falho, a gente erra, o ser humano é sujo, né? A gente, quantas vezes nós apontamos o dedo pro erro das pessoas, mas a gente não pode esquecer que quando a gente aponta um dedo pra pessoa, outros 3 se voltam pra gente, né? E na realidade, na vida é assim também. A gente tem que parar de julgar o outro. A gente tem que parar, entendeu? Tem que parar de ser abusivo, de ser amigo abusivo, de ser marido abusivo, de ser esposa abusiva. A gente tem que parar de julgar o erro, a gente tem que parar de compreender, sentar e conversar. É difícil, mas se a gente decidir mudar, se a gente decidir ser melhor, fazer o melhor por nós mesmos, tudo vai melhorar. Tudo vai fluir. Isso que eu venho trazer hoje aqui. Seja melhor no que você fazer, no que você falar.
esteja melhor para si mesmo, seja o mais semelhante possível a Jesus. Eu quero terminar esse vídeo lendo uma palavra. Eu quero ler essa palavra que está em Salmos 88. E é bem forte, mas é o que a gente tem vivido nos dias de hoje. E eu vejo muitas pessoas perto de mim que estão passando por isso, que estão vivendo isso. E eu já vivi isso. A minha família já viveu isso. Em dias de tristeza, em dias de pavor, que nem às vezes as pessoas, tem muitas pessoas que sabem o que eu passei no meu casamento, na minha vida, na minha família, e me julgam por isso, né? Elas julgam a realidade que elas conheciam e não conhecem mais. Elas não sabem o que eu vivo hoje, que graças a Deus tem sido dias maravilhosos, tem sido assim um novo tempo com Deus para minha família. E eu sei que dias melhores virão cada vez mais e que eu vou ser honrada por isso. E eu sei que eu tenho muito ainda que melhorar, que eu tenho muito que mudar. Inclusive, eu peço perdão a todas as pessoas que eu magoei de alguma forma, que eu possa ter prejudicado. Eu peço perdão a Deus por todas as vezes que eu pequei com a minha boca, eu machuquei alguém. E eu quero a partir de hoje olhar para Jesus e pro que Ele pode fazer na minha vida e na vida de todas as pessoas que eu amo, as pessoas que estão à minha volta e todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, todas as pessoas que querem seguir a Ele também. E que a gente possa ser melhor a cada dia, que a gente pare de uma vez por todas de julgar o erro dos outros em vez da gente julgar, que a gente possa se ajudar, que se eu falhar tu vem e fala pra mim, Stephanie, tu errou nisso, Stephanie, melhora nisso, não é o exemplo que tu tá dando, esse exemplo não é o certo que tu tá dando, esse exemplo, tu tá falando isso, tá errado, que nem às vezes eu corrijo meu marido, ele fala alguma coisa e fala, olha, o nome de Deus não faria isso, e às vezes eu me pego corrigindo ele e penso assim, quantas vezes eu faço coisas erradas também, falo coisas assim, e eu quero que ele faça isso pra mim também, que ele venha e me corrija. Agora eu vou ler a palavra aqui, é uma palavra bem forte, que está em Salmos, é Salmo 88. Salmo 88. Ó Senhor, Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de Ti. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A Ti, Senhor, clamo cada dia. A Ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras Tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e Te louvam? Será que o Teu amor é anunciado no tumulto e a Tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas Tuas maravilhas? Na região das trevas, os Teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à Tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o Teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os Teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a Tua ira. Os pavores que me causas me destruíram, cercam-me o dia todo. Uma inundação. Envolva-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, e as trevas são a minha única companhia. Para que vocês reflitam em tudo isso que eu disse e sobre essa palavra aqui. Tu tens sofrido com isso, de que parece que Deus te esqueceu e que Deus não escuta as tuas orações. Reflete sobre tudo isso que eu disse e segue olhando para Jesus e perdoa quem você tem que perdoar. E siga em frente tentando ter a vida mais correta possível, tentando fazer o bem, tentando ser o melhor para si mesmo.
porque eu creio que tu fazendo bem a si mesmo em primeiro lugar, se autocurando, tu vai conseguir e ajudar outras pessoas, tu vai conseguir ser o exemplo, aquele exemplo que eu também quero ser. É isso que eu te digo, essa palavra que eu te trago hoje de Deus pro teu coração. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Se esse vídeo tocou seu coração, se você acha que alguém precisa escutar essas palavras, se você acha que tem alguém precisando dessas palavras nesse momento, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu deixo aqui meu muito obrigado a quem ficou até o final desse vídeo assistindo e recebeu essa palavra de bênção. Amém? Beijos.